colega, como é que você tá? Hoje chegamos ao próximo período da arquitetura, que eu acredito que seja o período preferido de muita gente que me assiste aqui. Até porque quando pensamos em grandes construções do passado, as primeiras que costumam vir à nossa mente estão nesse período. Isso é claro se você estiver pensando ou nos gregos ou nos egípcios. Mas seja lá qual dessas você estiver pensando, eu lhes dou as boas-vindas ao segundo vídeo de um total de 9, onde iremos visitar cada um dos grandes períodos da arquitetura ao longo da história, sendo esse em especial o da arquitetura antiga, ou arquitetura clássica, chame como quiser. Mas tudo isso você só vai ver depois da vinheta. Roda aí. Antes da gente começar a nossa viagem, precisamos estabelecer em qual período da história da humanidade essa fase da arquitetura realmente existiu. Vale ressaltar que na verdade não existe uma troca bruta entre os períodos, como se os antigos fossem dormir e no dia seguinte acordassem em uma outra era. O ponto é que toda mudança que ocorreu entre o período pré-histórico, que foi o vídeo passado, com o período da arquitetura antiga, ocorreu em um processo que demorou milhares de anos até de fato se estabelecer. Por isso, vamos considerar nesse vídeo que essa fase da arquitetura específica teve seu início por volta dos 4.000 anos antes de Cristo, que foi justamente o período onde a nossa primeira grande civilização dessa era começou a se estabelecer. Já para o final dessa era, podemos considerar o ano de 476 depois de Cristo, que foi quando o Império Romano caiu. E agora que já explicamos onde estamos situados no tempo, podemos entrar nas mudanças que ocorreram nesse período. A princípio, eu não vou mentir que eu fiquei na dúvida de como eu iria organizar a ordem de apresentação desse vídeo, porque só para dar uma explicação para vocês, basicamente esse vídeo ficou dividido em dois grandes tópicos, sendo que um eu vou falar sobre as mudanças de um período para o outro, e o outro eu vou falar sobre as principais civilizações da época. Então com isso eu acabei ficando na dúvida se eu apresentava primeiro um tópico, depois o outro, eu apresentava o outro, depois esse, enfim, acredito que dessa forma seja melhor para vocês entenderem, já que quando eu apresentar as civilizações para vocês, vocês já vão ir pegando as mudanças que eu citei nesse primeiro tópico. Mas, caso você queira ver primeiro as civilizações e depois voltar para ver as mudanças, eu vou deixar marcado aqui na timeline do YouTube onde começa a próxima parte, ok? Com isso, então, vamos passar agora para as principais mudanças que ocorreram nesse período, que no total existem 8 que podemos considerar como as mais relevantes para a história da arquitetura como um todo. E a primeira grande mudança que podemos citar é o uso de colunas de sustentação, que assim como a grande maioria das mudanças dessa lista, ocorreram em todas as 5 grandes civilizações dessa fase. Porém, aqui devemos dar um destaque especial para o uso dessas estruturas nas civilizações gregas e romanas, as quais recebiam denominações diferentes dependendo da época em que foram feitas, sendo as gregas marcadas pelas ordens dórica, jônicas e coríntia, e passando para o lado romano temos a toscana e a compósita. A segunda mudança que temos quando o assunto é arquitetura clássica diz respeito ao avanço na engenharia com o uso de arcos nas construções, onde os antigos aprenderam que ao empilhar pedras formando um arco de sustentação, isso acabava possibilitando a construção até mesmo de estruturas maiores e mais robustas, além de proporcionar espaços vazios nas paredes, possibilitando uma maior passagem de ar para aquele ambiente. Já a nossa terceira evolução tem relação com a anterior, já que ainda estamos falando sobre inovações técnicas nas construções. Porém, aqui vamos levar em considerações aspectos mais amplos, que não tenham diretamente relações com o arco, porém que foram sim inovações técnicas de extrema importância para essa época, como o desenvolvimento dos primeiros telhados com o uso de treliças, a criação de moinhos de água, novas técnicas de mineração e alguns pontos mais teóricos, como a descoberta da proporção áurea e da tríade vitruviana, ambos assuntos que já foram abordados aqui nesse canal. Vou deixar um link aqui em cima. Passando para a próxima mudança, podemos dizer que ela só foi possível graças às outras 3 que já falamos nesse vídeo, que foi justamente a expansão dos usos nas construções, já que para quem viu o vídeo anterior dessa saga, sabe que antigamente as construções tinham como seu único objetivo a sobrevivência. Porém, graças ao avanço na engenharia, isso possibilitou estruturas maiores e mais reforçadas. Com isso, a arquitetura passou a ser utilizada para a realização de construções como templos, palácios, teatros e anfiteatros. Para a próxima mudança, eu vou acabar juntando 2 mudanças em uma só, que foi o uso do simbolismo e proporção na arquitetura antiga e a influência de crenças religiosas e mitológicas na arquitetura.
E para exemplificar, temos diversas construções das quais podemos utilizar para isso, como templos gregos destinados aos deuses ou até mesmo construções voltadas para o sentido religioso, como as grandes pirâmides do Egito, que serviam como grandes câmaras funerárias para os faraós da época. Sendo que a questão da proporção está diretamente relacionada em ambas as construções, como por exemplo os lados das grandes pirâmides e até mesmo a proporção na hora de construir os templos gregos. Já para a nossa próxima mudança, temos o uso da hierarquia e poder sendo refletidos na arquitetura, onde novamente a gente entra na questão dos templos e das grandes pirâmides, onde você tem o faraó ou o deus como a figura mais importante, logo a construção deles será a maior daquela região, e em contrapartida o mesmo vale para deuses e faraós menores, cujo as construções de fato são menores e menos impressionantes do que as demais. E por fim, para finalizar as nossas principais mudanças do período pré-histórico para o período antigo, temos a integração da arte na arquitetura, como por exemplo, as estátuas nos templos gregos que até mesmo serviam como colunas, ou escrituras e formas feitas em alto ou em baixo relevo em outras construções desse período. O ponto que eu quero chegar é que a partir desse momento, podemos dizer que a arquitetura passou de fato a ser algo belo, onde havia a preocupação não só com a sobrevivência, mas ela também era pensada visando uma estética mais atraente, principalmente nas grandes construções desse período. E como a gente já mencionou no início desse vídeo, existem 5 civilizações que podemos considerar como sendo as principais desse período da arquitetura, sendo elas a civilização egípcia antiga, a mesopotâmica, a minoica, a grega e a romana. Sendo que é importante ressaltar que nem todas essas civilizações possuíam exatamente o mesmo tipo de evolução que as outras, até porque elas se desenvolveram de uma maneira diferente, com climas diferentes e em ambientes diferentes. Porém, existem alguns pontos que no decorrer do vídeo vocês vão perceber que se repetem em quase todas as civilizações. E para começar, vamos falar um pouco sobre a civilização minoica, que foi um apelido dado aos cretenses por habitarem a ilha do lendário rei Minos. E basicamente, eles alcançaram o seu período de apogeu entre 2000 e 1400 a.C. Isso ao menos antes deles terem sido destruídos pelos micênicos, que eram famosos naquela época como um povo guerreiro, que acabaram conquistando Creta, recebendo assim a influência cultural minoica ainda por um bom tempo. E é por esse motivo que consideramos esse tipo de arquitetura como minoica/micênica. E basicamente a arquitetura desse povo gira em torno da presença de um pátio que era considerado um ponto essencial de iluminação, sendo que as construções iriam avançando em torno desse pátio. Com isso, elas iam tomando forma com vários compartimentos surgindo a partir desse primeiro espaço. E como exemplo que ilustra perfeitamente o modo como essa arquitetura é utilizada, temos o Palácio de Knossos, onde o mesmo se desenvolveu em torno de um grande pátio, com áreas cerimoniais, públicas e administrativas ficando a oeste, de armazenamento e trabalho a leste e habitacionais ao sul. A próxima grande civilização que iremos citar é a mesopotâmica, que ficava onde hoje é o atual Iraque. Porém, não é bem desse povo que iremos falar para citar a arquitetura antiga. Na verdade, o povo no qual iremos falar são os sumérios, que já haviam se estabelecido naquela região desde 4.000 anos antes de Cristo. E basicamente, o método utilizado para a construção dessa civilização gira em torno de tijolos de barro secados ao sol, que apesar de sim funcionar extremamente bem naquele tempo, que serviam de base para construções de templos com formatos até mesmo mais complexos, como escalonados, ou até mesmo para a construção de muralhas como as que foram construídas pelo rei Nabucodonosor, infelizmente essas construções não resistiram muito bem ao tempo, o que faz com que hoje não se tenham tantos registros dessa civilização como as outras que iremos citar nesse vídeo. Porém, mesmo com esse imprevisto, ainda temos alguns registros incríveis da arquitetura dessa região, como o uso de mosaicos e cores, que eram utilizados para retratar diversas coisas, como cenas do cotidiano, guerras, cerimônias, deuses e outras histórias. E um ponto importante de citar é que entre esses mosaicos existia uma forte tendência para as cores vermelho, amarelo, branco e preto. E antes de passarmos para a próxima grande civilização, existem duas construções que precisamos citar. Uma delas se trata de estruturas conhecidas como zigurates, que era uma espécie de templo característicos dessa região. E o outro é simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos da Babilônia, que, por sinal, em breve teremos um vídeo sobre ele aqui no canal. Aguarde. As nossas próximas civilizações, eu resolvi colocar ambas juntas, apesar de terem sido civilizações diferentes. Mas calma, existe um motivo para isso.
Inicialmente tivemos a arquitetura grega, que é famosa por sua elegância e simplicidade em suas construções, onde a simetria e a proporção eram fundamentais na arquitetura grega, que também se destacava pelo uso de colunas e entalhes decorativos. Em outras palavras, a arquitetura clássica grega possui a ideologia de alcançar a perfeição e proporção harmônica por meio da proporção áurea, métricas, cálculos, geometria e escala humana. E por esse motivo, os gregos eram reconhecidos por buscarem perfeição em tudo o que faziam. Porém, o que realmente destacou a arquitetura clássica grega foram os grandes templos construídos para proteger esculturas de deuses contra ações do tempo, além de, claro, a forte presença de mármore e calcário como materiais de suas construções. E, como dissemos agora há pouco, temos outra civilização que podemos dizer que bebeu muito da fonte da arquitetura grega, que foi o Império Romano, que acabou dominando a Grécia Antiga no ano de 146 a.C. Até porque se eles derrubassem tudo que os gregos tinham feito ia ser sacanagem, né? O ponto é que apesar de sim os romanos terem se apossado de várias construções e até mesmo dos deuses gregos, apenas mudando seus nomes e os seus mitos, várias inovações ocorreram no período do Império Romano, como o uso das abóbadas e do arco, que permitia com que os espaços internos fossem mais amplos sem a necessidade de inúmeras colunas. E como se ainda não fosse o suficiente, algumas casas ainda possuíam um sistema de aquecimento, enquanto aquedutos disponibilizavam água praticamente para a cidade inteira, o que permitia o acesso a banhos e criação de lavatórios públicos. Porém, um ponto que modificou muito a arquitetura grega para a romana foi a questão da romana ter a influência maior do cotidiano daquele povo, que geralmente eram pessoas trabalhadoras e guerreiras, o que se refletiu na sua arquitetura, já que com isso eles iniciaram construções de grandes estradas em linhas retas, que foram criadas para facilitar o deslocamento das suas legiões de guerreiros, além da criação do transporte público. Será que eles aceitam Passcard? E agora, entrando um pouco na questão das construções principais que evidenciam essas mudanças que citamos agora, temos do lado da Grécia construções como o Párthenon, que foi uma grande obra de expressão e representatividade clássica, também foi um dos monumentos de maior importância da antiga civilização grega. E caso você tenha interesse em visitar essa grande obra, é possível encontrar ele na Acrópole de Atenas, que por sinal, em breve também teremos um vídeo dele. Aguarde. Já para o lado de Roma, temos dois fortes candidatos para serem escolhidos, sendo o Coliseu e o Panteão. Mas nesse caso, eu acho que o Coliseu já está muito famoso, então vamos dar uma chance para o Panteão. O Panteão, como vemos atualmente, é constituído por duas partes principais, o pórtico e o domo, sendo que o pórtico tem uma área de 450 metros quadrados, sendo composto por 16 colunas de granito com quase 14 metros de altura, que vieram diretamente do Egito. Já a área do domo tem 43,2 metros de diâmetro e 43,2 metros de altura, ou seja, uma esfera perfeita. Ou seja, novamente temos aqui o uso da proporção sendo altamente utilizado por essas civilizações. E por fim, temos a civilização egípcia, que começou a se estabelecer por volta de 4.000 anos antes de Cristo, através da união política dos povos que habitavam as margens do rio Nilo. Porém, quando pensamos em arquitetura do Antigo Egito, na maioria dos casos, as construções que vêm em nossa mente são as grandes pirâmides. Porém, existem outros pontos que podemos levar em consideração como avanço com relação ao período pré-histórico, como o uso de pilares de sustentação para outras grandes construções e até mesmo as grandes estátuas que existiam por todo o Egito Antigo. E um ponto que muitas pessoas esquecem é o fato de que as construções egípcias são hieráticas, ou em outras palavras, são inspiradas pela religião oficial da civilização em questão, que nesse caso são as divindades egípcias, como por exemplo Ra e Horus, entre outros diversos deuses que existem nessa crença. E só a título de curiosidade, existem mais de 20 deuses que eles acreditavam. Imagina conseguir lembrar o nome de cada um deles e o que cada um deles faz. Tu é doido. E claramente, a construção que mais chama a atenção da civilização egípcia antiga, claramente são as grandes pirâmides do Egito. Mas para isso, eu não vou fazer uma explicação dela nesse vídeo aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu explico direitinho toda a história da grande pirâmide de Gizé. E com isso, chegamos ao fim da nossa viagem pelo incrível mundo da arquitetura antiga. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha descomplicado esse tema para vocês de uma vez por todas. E como complemento para esse vídeo, aqui eu vou estar deixando o vídeo sobre a grande pirâmide de Gizé, que foi construída nesse período, e aqui eu vou deixar o vídeo falando sobre a Tríade Vitruviana, que a gente comentou lá atrás no início do vídeo. E, dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!